Fala, meus amigos, professor Cleison aqui na área, e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre a lei fundamental dos movimentos, tá? Então, que lei é essa? O que é que ela diz? Vou fazer aqui um vídeo curto e rápido, tá bom? E mostrar um exemplo no final. Vamos lá, né? Diz o seguinte, tá? O que é que diz a lei fundamental dos movimentos? Para iniciar nossa aula, eu vou mostrar aqui para vocês o conceito da lei fundamental dos movimentos. Ela diz que é a relação existente entre a variação da quantidade de movimento de um objeto num certo intervalo de tempo e a força, tá? Então, essa lei fundamental dos movimentos, ela é regida por essa equação aqui, equação matemática, tá? Ela diz que a força é a variação da quantidade de movimento em um determinado tempo. Então, para mostrar como que acontece isso fisicamente, vou dar aqui um exemplo para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu vou pegar aqui essa borracha aqui, tá? E eu vou provocar um movimento nela, tá? Então observem que eu vou simples movimento nela. Quando você faz um movimento em qualquer objeto, quando você provoca um movimento, né? Você tira ele do repouso, você observa que tem alguns entes físicos envolvidos, tá? Tipo, vamos lá, vamos analisar bem, tá? Primeiramente, tá? Tem a massa, né? A massa do objeto, né? Ele tem um pesozinho, tá? Outra coisa, né? Eu vou provocar um movimento nele, né? Para mim provocar um movimento nele, alguém tem que exercer alguma força nele, né? Ou seja, até uma paleta para você se movimentar, alguém tem que colocar uma força nele, né? Por exemplo, o vento, né? Se eu jogar uma folha, talvez o vento vai provocar uma força nele, né? Então, tudo para se movimentar precisa de uma força. Tá aqui, tá? Então, eu já tenho a massa do objeto, né? Já tenho uma massa e tenho uma força, tá? Então, a partir do momento que eu aplico a força nessa massa, também acontece outro elemento físico também que é importante, tá? Outro ente físico, tá? Que é o tempo, tá? E aqui eu quero ainda acontece mais outros, né? Quando eu tiro, né, do repouso essa borracha, ainda surge também a velocidade. Então é basicamente o que está relacionado ao movimento, tá? Para se movimentar qualquer coisa, você tem que aplicar uma força em uma determinada massa, né? Que tem um determinado objeto, tá? Por uma certa quantidade de tempo e que quando você aplicar essa força vai provocar um movimento nela, ou seja, vai haver velocidade. Então, se vocês observarem bem, né, se vocês se atentarem bem, todos os elementos físicos que estão envolvidos nessa equaçãozinha aqui, tá? Então, aqui eu quero lembrar para vocês, né, da última aula sobre o que eu falei sobre a questão da quantidade de movimento, né? O que é quantidade de movimento, né? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, que é exatamente isso aqui, né? Massa vezes velocidade, né? A massa, quando eu tiro isso aqui do repouso, eu tenho uma força que está envolvida, né? Que eu estou empurrando aqui com o dedo, né? Mas a borracha tem uma massa e a partir do momento que ele sai do local, ele acontece movimento, então vai ter velocidade, né? E um determinado tempo, né? Então eu vou aplicar essa força por uma determinada quantidade de tempo. Então, a lei fundamental dos movimentos é exatamente isso, é a variação da quantidade de movimento pelo tempo. E o que é que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu não sei se vocês entenderam, mas eu espero que sim, tá? Quais foram os elementos físicos que estão envolvidos em um movimento, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês um exemplo dessa, dessa lei fundamental dos movimentos. Então vamos lá, né? Diz o seguinte, tá? Uma bolinha de aço de 100 gramas está em repouso sobre uma mesa plana e horizontal quando recebe a ação de uma força constante que a faz atingir uma velocidade de 2 metros por segundo em 10 segundos. Qual é o valor ABC? Então vamos lá, tá? Vamos aqui resolver, né? Primeiramente, o que é que você tem que fazer, tá? Você tem que anotar aqui quais são as informações que o problema está te dando, né? Então, primeiramente, eu tenho uma massa de 100 gramas, né? Tá aqui 100 gramas, tá? Depois ele diz que está em repouso, então significa que a minha velocidade inicial é zero, né? E está numa mesa plana e horizontal quando recebe a ação de uma força constante que faz atingir uma velocidade, ou seja, a velocidade final dela é 2 metros por segundo, beleza? Vou botar só 2, tá? Em 10 segundos, que é o meu tempo. Tem um tempo de 10 segundos. Pronto, essas aqui são as minhas informações. Pergunta da variação de quantidade de movimento da bola, tá? Então a gente vai lembrar o quê? Que a variação da quantidade de movimento, aqui na letra A,
a gente já estudou que a variação de quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, certo? Então, e qual foi a velocidade que a gente encontrou aqui, né? Se eu tenho uma velocidade inicial de 0 e uma final de 2, quando você fizer aqui a variação aqui, tá? O meu ΔV vai dar exatamente 2, né? Que é o final menos inicial, 2 metros por segundo. Então, aqui minha informação vai ficar como? Ó? Vai ficar aqui, a minha quantidade de movimento vai ser igual, né? Aí aqui eu tenho um detalhezinho muito importante para vocês, tá? A massa aqui é 100 gramas, tá? Mas no SI, que é no Sistema Internacional de Unidades, é em quilo, tá? Então 100 gramas equivale a quanto? Equivale a 0,1 quilogramas, tá? Então aqui a massa nada mais é do que 0,1 quilogramas. Você não pode esquecer de converter essas unidades, viu, gente? Que isso aqui é uma pegadinha preferida em questões de concursos vestibulares e Enem da vida, tá? Então aqui vai ser 0,1 vezes 2, que é a minha velocidade que eu encontrei. E 2 vezes 0,1 vai dar exatamente quanto? Vai dar, minha quantidade de movimento, vai dar 0,2, a velocidade, ou 0,2 quilogramas, né? Que é a massa em quilo, e a velocidade é metros por segundo. Pronto, já está resolvida a letra A. Na letra B diz o que, tá? Na letra B fala o seguinte, tá? Do impulso produzido pela força, tá? O que é impulso, né? O que é impulso? Então vamos lá, né? Impulso é nada mais do que a força vezes a variação vezes o tempo, tá? E aqui o que acontece? A força, a gente acabou de aprender aqui, né? Que a força, o que é a força lá atrás, né? A força é a quantidade de movimento dividido pelo tempo, né? Foi o que a gente aprendeu aqui no conceito físico. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir essa equaçãozinha aqui. Então meu impulso ele vai ficar o quê, né? No lugar da força eu vou substituir a variação de movimento sobre o tempo vezes o tempo, né? Então aqui se você observar eu posso até dividir o tempo pelo tempo, mas vamos lá, né? Então quem é a quantidade de movimento? Eu encontrei aqui na letra A, 0,2, né? Então vou botar 0,2 sobre quem é o meu tempo, é 2 vezes 2. Então se você dividir 2 por 2 vai dar 1, né? Então meu impulso aqui nada mais é do que 0,2 Newton, né? Que o impulso é Newton, que é a força, tá? Newton por segundo. Então tá aqui meu impulso. Ah, gente, eu esqueci de falar para vocês, tá? A unidade da força é Newton, em homenagem ao físico inglês Sir Isaac Newton, tá? Esse aqui vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá bom? Mas esse aqui é uma unidade fundamental que eu esqueci de mostrar para vocês, que a unidade é Newton, que é N, a unidade de força no Sistema Internacional de Medidas é Newton. E na letra C, da força aplicada sobre a bolinha, né? Então a força, a gente já viu aqui que foi o que a gente aprendeu na nossa aula de hoje, tá? O que é força, tá? Força nada mais é do que a quantidade de movimento dividido pelo tempo. Então minha força vai ser igual a quanto, tá? Quem é a quantidade de movimento? A gente já encontrou na letra A, 0,2. Aqui 0,2. Quem é o meu tempo? Meu tempo está aqui em 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Beleza, gente? Tô só constatando aqui que eu cometi um pequeno erro, né? Porque aqui na letra B era 10, né? E eu botei foi 2, né? Então aqui é 10. Só que não altera o resultado, né? Porque você vai dividir 10 por 10, tá? Aqui, ó, o tempo é 10 segundos, né? O tempo é 10, 10 por 10 vai dar 1, vai continuar o mesmo resultado, tá, gente? Um equívoco meu aqui que eu me confundi com a velocidade final. Mas vamos lá, tá? Então a força é 0,2, que é a quantidade de movimento que a gente descobriu na letra A, dividido pelo tempo, que é 10. Então 0,2 dividido por 10 vai dar exatamente quanto? Vai dar a força, vai ser igual a 0,02 newtons. Você pode usar a calculadora, viu, gente, para fazer esse cálculo. É isso. Vai me desculpando aqui os pequenos erros, mas eu consertei aqui. E espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho sobre a lei fundamental dos movimentos, tá? Se você não entendeu meu vídeo, volta de novo, vê novamente.
E um abraço e até a próxima aula.